Olá pessoal, aqui é o Gabriel Lisboa, sócio da Evolve, e hoje nós vamos compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa experiência, o que a gente acredita e o que a gente faz para fazer o planejamento estratégico da nossa empresa, né? O que a gente observa em grandes empresas utilizando para montar o seu planejamento estratégico, e esse é um momento muito propício para você fazer isso, né? Estamos hoje no dia 13/12, aproximadamente pouco mais de 2 semanas para acabar o ano, né? E como é que está o seu planejamento para a sua empresa, né, do ano que vem? Você já fez, ainda não fez, vai deixar para fazer ano que vem, depois do carnaval, né? Então, normalmente a gente começa a rever, né, a repensar nesse final de ano, nessa época, sobre como é que foi a execução da nossa empresa. O que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, quais metas que a gente tinha, o que a gente conseguiu alcançar e o que a gente, né, deixou de lado. Então, muito melhor do que fazer isso, né, não que isso seja ruim, né, mas melhor do que isso ainda é você montar um planejamento estratégico pensado, elaborado, parar e dedicar um tempo com a sua equipe para fazer isso, ok? E é exatamente isso que a gente vai compartilhar com você hoje, né? Vou começar esse conteúdo, né, contando rapidamente e compartilhando essa frase bem clássica, né? Na verdade, isso aqui é um resumo, né, da história entre a conversa da Alice, do País das Maravilhas, com o gato, né, o personagem lá, o gato da história. Então, se você não sabe onde você quer chegar, né, qual o seu destino final, qualquer caminho que você pegar vai servir, né? Qualquer caminho que você começar a trilhar vai levar você para qualquer lugar, né? E qualquer lugar vai servir também porque você, desde o princípio, não sabia qual que era o ponto B que você queria chegar, ok? É exatamente isso que a gente quer descobrir com o planejamento estratégico e ter bem claro, bem traçado, né, para onde queremos chegar. E qual que é o objetivo do planejamento estratégico, né? O que isso realmente vai me ajudar a responder para esse ano de 2019? Então, primeiramente, onde estamos, né? Pegando um pouco dessa imagem que está aparecendo aí, né? Essa estrada com essa van, né? Nós estamos indo para algum caminho, né? Dá a entender que esse veículo está indo para algum lugar, mas ele saiu de algum lugar, né? Então é exatamente isso que a gente quer entender. Onde é o ponto atual que nós estamos, né? Para onde nós queremos ir, que é o ponto de chegada, que é o destino final dessa viagem, e como a gente vai chegar lá. Então, qual que é o caminho, quais são as paradas que nós vamos realizar, onde que a gente vai dormir, né? Aqui no caso dessa ilustração da viagem. Então a gente quer entender qual que é o percurso que a nossa empresa vai seguir ao longo dessa jornada de 2019, ok? Bom, antes de falar sobre o planejamento estratégico da sua empresa, quero compartilhar um pouco sobre o teu planejamento pessoal, tá? Acho que tudo começa por nós. Nós, enquanto indivíduo, enquanto pessoa, seja um colaborador, seja um sócio, um dono de uma empresa, ok? Então, quais são as suas metas pessoais para 2019? Você já traçou isso, né? Uma outra coisa muito comum é as pessoas trazerem resoluções para 2019 ou para o ano novo no final, né, do ano, bem naquele período de virada ali, no dia 31, né, da meia-noite, meia-noite 1, você começa a fazer promessas de melhoria para 2019. Né? Mas e por que não dedicar um tempo para isso também? Por que não você não traçar suas metas racionalmente, né, conscientemente para 2019? E muito mais que isso, para médio, longo prazo, para daqui 3, 5, 10 anos. Né? Cada pessoa pode ter uma visão diferente de médio e longo prazo, mas eu faço esse desafio para você. Se você não faz isso, né, se você faz, ótimo, está no caminho certo, mas se você não faz, tenta criar, né? Aproveita essas últimas 2 semanas para criar o seu planejamento pessoal para 2019. Então, todo ano eu crio uma apresentação de slides no Google Drive, né? Então já fica aí até disponível para eu acessar em qualquer local. E eu crio
alguns slides, né, um slide de curto, na verdade seria um slide para o próximo ano, né, um slide de metas a médio prazo e um slide de metas a longo prazo. Tá? E eu coloco ali frases, uma meta mesmo de uma linha, mas tentando ser o mais específico possível, né? E obviamente algumas metas se repetem com os anos, outras saem, outras entram, de acordo com o andar da vida, né? De acordo com as mudanças naturais dos ciclos de que a gente vive. E uma coisa muito importante é a questão de como que essas suas metas vão afetar a sua vida profissional, como que elas vão afetar a sua vida pessoal, né? Então as pessoas que estão ao seu redor, os seus hobbies, sua família, né? As pessoas que você convive diariamente, que você divide o mesmo teto. Então é importante você comunicar isso para as pessoas entenderem o momento de vida que você está, né? E o que você vai ter que abrir mão, o que você vai ter que deixar de fazer ou fazer mais para poder alcançar os seus objetivos, né? Seja eles pessoais ou profissionais. Então, por exemplo, você quer construir uma empresa nos próximos 5, 10, X anos, globalmente conhecida, né? Você quer ser referência no seu mercado. Então, saiba que você vai ter uma longa jornada e muito trabalho para fazer, né? Não adianta você achar que você vai construir uma grande empresa do dia para a noite, né? Isso não vai acontecer. Então, como que isso vai impactar a sua vida pessoal, né? A pessoa que você convive, sua família, muito provavelmente você vai ter que trabalhar mais do que 8 horas, né? Mais do que a carga que as pessoas estão acostumadas a trabalhar, se você quer construir algo diferenciado. Não tem nenhum problema nisso, né? Mas é importante isso ser algo consciente e claro para você e para as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Assim a gente evita com certeza muito atrito, muito estresse, muita dor lá na frente, né? Muita dor de cabeça. Passando isso, uma outra comunicação muito importante é alinhamento entre sócios, tá? Existem várias pesquisas sobre mortalidade de startups, convido você depois a ler algumas. E uma das causas, né, que mais matam as empresas é o alinhamento entre sócios, o relacionamento entre sócios, né, o convívio entre os fundadores de uma empresa. E um bom ponto de partida para você mitigar esse risco, né, é você estar muito bem alinhado com o teu sócio. Então, por exemplo, aqui na Evolve, eu e o Wellington, uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa que a gente fez, foi discutir, né, qual que era a visão que cada um tinha para a Evolve, qual que era a visão que cada um tinha nessa construção dessa nova empresa, né, e como que a gente iria relacionar isso com a nossa vida pessoal, né? Então, vou dar mais um exemplo, né? Tanto eu quanto ele, a gente já conversou, né, sobre o desejo pessoal de morar fora do país durante uma temporada, durante uma época, né, ou até em outras cidades do Brasil, porém atrelado ao desejo de continuar trabalhando na Evolve, né, executando a operação de maneira remota, né? Então, a gente já sabe que pode chegar um momento da nossa vida pessoal que algum de nós dois queira morar em outra cidade, em outro local, né? E tá tudo bem entre a gente, né? Tá tudo alinhado já desde o começo entre a gente. Não vai ser nenhuma surpresa se daqui 6 meses, um mês, daqui um ano, alguém fazer essa comunicação, né? E eventualmente, se a gente não tivesse alinhado, a gente até poderia ter um atrito, né? Quem sabe até um rompimento da sociedade devido a uma falha de comunicação, tá? Então isso é uma coisa bem simples, uma coisa bem boba de certa maneira, né? Mas que a gente também fez um alinhamento desde o começo, tá? E sério, pessoal, não subestime esse processo, essa etapa de alinhamento entre o teu sócio, né? Porque realmente muita empresa morre por
brigas, falta de entendimento, de comunicação e alinhamento entre objetivos dos fundadores de uma empresa, ok? Bom, vamos avançar. Falamos um pouquinho sobre metas pessoais, alinhamento, né? E agora a gente vai falar sobre quem somos, né? Então, quem é a sua empresa? Talvez você já tenha isso. Talvez você já definiu, pô, Gabriel, já defini missão, já defini visão, valores da minha empresa, já sei muito bem quem que é a minha empresa. Eu não preciso dessa etapa. Pode pular um pouco o vídeo, fica à vontade em querer adiantar um pouquinho esse conteúdo, né? Ou você pode ficar com a gente também, porque essas etapas, esse processo, ele é algo vivo, né? A missão nem tanto, mas visão e valores são coisas que a gente muda, né, com o passar do tempo de uma empresa, com a execução de uma empresa, à medida que a gente vai alcançando, né, e vai se desenvolvendo enquanto equipe, enquanto destino, né, que a gente quer alcançar. Bom, então vamos falar um pouquinho de missão, ok? O que é missão? A missão é a declaração de propósito da sua empresa, tá? Ela serve para descrever a razão de existência da sua empresa. E ela orienta, né? Por que ela é útil? Por que vale a pena eu ter isso, né? Pô, Gabriel, isso é coisa antiga, isso aí é lá de quando me formei em administração, há 10, 5, 2 anos atrás, mas não é, tá, pessoal? Mesmo nesses tempos mais modernos, né, de startup, de empresas mais ágeis, onde muita coisa tem mudado na maneira de fazer, executar e também de planejar, a missão é muito importante para orientar a direção, né, esse item 3, e a tomada de decisão, né? Isso vai ser muito importante para a gente poder, daqui a pouco, discutir sobre aonde a gente quer chegar em 2019, ok? Bom, se você não tem isso, como que você pode definir, tá, a sua missão? Então você pode responder essas perguntas, você pode responder outras perguntas na internet, existem N ferramentas para você fazer isso, né? Mas eu te convido a utilizar isso aqui como ponto de partida, né? Então, o que minha empresa vai fazer, para quem ela vai fazer, né? Para que a gente está fazendo isso, como a gente vai realizar essas atividades, como que a gente vai realizar essas ações, né? Onde a gente vai realizar isso, e uma coisa legal também de se analisar, né? Qual que é a responsabilidade social que a sua empresa, que a sua operação tem durante a sua execução, né? Durante a realização desse projeto. E aqui tem um exemplo bem bacana, trouxe um exemplo da Harley Davidson, né? Uma empresa de motos, uma empresa americana, que talvez está um pouco distante da realidade startup, mas eu acho muito bacana a missão deles, né? E se você analisar o mercado de quem consome esse produto, né, você vai enxergar que realmente eles conseguem atingir e cumprir essa missão, né? Então, nós realizamos sonhos através da experiência de motociclismo, né? E eles realmente batem muito nessa tecla de experiência, né? De você realizar o sonho de ter uma Harley, de você realizar a experiência de viajar num grupo, né? Tem gente que vai para os Estados Unidos lá para dirigir em algumas rotas famosas, né? Que até não me veio na cabeça aqui agora qual que é aquela famosa rota, mas enfim, as pessoas realmente vivem, né, esse sonho e tem esse pertencimento, né, de estar num grupo que possui uma Harley Davidson, né? Avançando, a gente tem a questão de valores. Então, se a missão é o propósito, é a razão de existir, né, os valores é algo mais focado para o interno, né, para a sua equipe, para a sua empresa. Então, qual que é o objetivo de você ter claro os seus valores, né? Então, eles são ideais de atitude, comportamento, né, resultados que a gente almeja. É o que pode, o que não pode ser feito nessa empresa, né?
serve para orientar o seu time a alcançar a sua missão e a sua visão, né? Então, assim, não adianta eu saber o meu propósito, eu ter uma visão, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas eu sacrificar os meus valores, né? Eu trabalhar de qualquer maneira, qualquer custa, para poder alcançar essa visão. Então, os valores servem muito para isso, para direcionar a maneira como a sua equipe, né, e você vai trabalhar. E uma boa maneira de definir isso, né, é você pensar na sua empresa como uma pessoa, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, os valores, desculpa, são atitudes que os sócios, fundadores, que a equipe já possui, né? Ou que gostaria também de desenvolver. Então, por quais atitudes, né, seríamos conhecidos no mercado, né? Como seremos lembrados? Como a gente deseja ser lembrado pelo mercado, né? O que é inegociável, então do que a gente não abre mão durante a execução, durante a operação da nossa empresa, né? Então, os valores vão servir muito para, como a gente já comentou, tangenciar e direcionar a maneira de fazer as coisas da sua equipe, ok? E aqui mais um exemplo do Spotify. Então, isso aqui foi alguns valores que eu peguei num site deles, no blog deles, na verdade, num post de 2016. Pode ser que algumas coisas tenham mudado, né? Mas eu achei bem interessante o que eles trazem aqui, né? Então, nós somos inovadores, somos colaborativos, somos sinceros, somos apaixonados e somos divertidos, né? O mais legal é que eu até incentivo vocês a pesquisarem e a irem atrás desse conteúdo do Spotify, porque eles explicam, né, eles destrincham um pouco mais cada um desses valores, né? Uma coisa bem legal, só pegando um deles, por exemplo, a questão de sinceridade, né? Eles batem muito nessa tecla da importância do relacionamento, né, que também está ligado no item 2, a questão de colaboração, e a importância de a gente ser transparente no nosso dia a dia, no relacionamento com a nossa equipe, né, para a gente poder, com nossos parceiros, com nossos clientes, para a gente poder alcançar e entregar a nossa missão, né, e alcançar a nossa visão. E depois a gente tem a questão da visão, né? Então, a visão, ela é algo que tem uma tendência de mudar maior do que a missão e os valores, ok? Por quê? Obviamente, a visão ela é uma espécie de meta, de objetivo, né? Como está aqui, ela é um desenho de uma paisagem futura, de um retrato, né? Que ajuda a equipe a visualizar para onde a empresa está indo, né? Ele é o destino que você almeja alcançar, né? Os objetivos de uma organização dentro de um tempo, né? E como que você pode definir isso? Temos mais algumas perguntas aqui de sugestão para você refletir, né? Onde queremos chegar nos próximos 3 ou 5 anos, né? O que será minha empresa nos próximos anos? Então, como vai ser minha empresa? Né? Como que ela vai estar constituída no final desse processo? Como que a gente vai fazer para viabilizar esse horizonte, né? E uma dica que eu dou, que a gente vai até ver daqui a pouco no exemplo da Agibank, para quem não sabe, um banco digital aqui do Brasil, é você trazer algo tangível, né? Mais ou menos naquele conceito de meta smart, né? Que não vou entrar aqui no conceito aprofundado, mas que você pode pesquisar, meta smart, que tem uma clareza maior, né? E é mais tangível dentro do seu conceito de visão, né? Então a gente tem aqui o da Agibank, que é estar entre os 10 maiores bancos do país em lucro líquido até 2022, né? Então eles trazem aonde que eles querem estar, né? Que é os 10 maiores bancos do país, dentro de qual período, até 2022, né? E trazem até uma maneira de medir esse resultado, né?
Então, não é em faturamento bruto, não é em quantidade de funcionários, não é em valuation, né? É em lucro líquido que eles estão utilizando para se situar entre os 10 maiores bancos. Né? Bom, algumas ferramentas que a gente pode utilizar nesse processo de entender quem é a sua empresa, né? E que também vão colaborar no seu preenchimento de missão, visão, valores, né? É o Golden Circle. Tá? Então, o Golden Circle é um conceito que o Simon Sinek criou. Tá? Ele é um especialista, referência em inovação. Recomendo acompanharem ele. Traz muito conteúdo bacana sobre esse tema de liderança, né, de inovação. E, inclusive, né, a gente tem esse modelo da Evolve que a gente vai disponibilizar para vocês também utilizarem para preencher, caso você queira. Né? E ele nos ajuda a entender por que nós estamos fazendo isso. Né? Qual que é o motivador, né, que está muito ligado com a questão de missão da empresa existir. Né? Qual o propósito dela de existir. Como, né, você faz o que você faz. Então, qual que é o processo, né? Como que você está entregando esse valor, esse seu propósito de existência para o mercado. Né? E por último, o que você faz. Então, a gente vai colocar também no final, a gente vai mandar para vocês o link do vídeo, inclusive legendado, né? Então vai ser de fácil entendimento para todo mundo, onde ele explica em 5 minutos esse conceito, traz exemplos e a importância de você criar isso para sua empresa, ter claro isso para sua empresa, né? E a diferença entre empresas que normalmente sabem apenas o que elas fazem, né? E não algo mais aprofundado, o porquê que elas estão fazendo aquilo. Tá? Então é um processo bem legal, a gente utiliza aqui dentro da Evolve no início do nosso processo de validação com os empreendedores, para justamente ajudar eles a terem um norte, um ponto de partida sobre o porquê eles estão criando, né, qual que é o propósito, qual que é a visão deles para criar esse projeto, essa nova startup, tá bom? Uma outra ferramenta bem útil é o famoso PVB, né? Então é o Product Vision Board, em alguns lugares você pode até encontrar também como Project Vision Board, que é uma outra ferramenta, um Canvas também, que traz uma análise um pouco mais macro da sua empresa. Então, fora a questão de visão, mais uma vez, está muito ligado com o Golden Circle, está muito ligado com a visão e a missão da sua empresa. Né? É uma outra ferramenta que vai ajudar você a pensar sobre isso. Né? Só que ele tem análises, né, sobre outros fatores importantes da sua empresa. Então, um deles é o público. Né? Quem que é o público que você está utilizando, quem que é o público que você vai atender, né, com a sua ideia, com o seu produto, com o seu serviço, para quem você está entregando essa proposta de valor, né? Quais são as necessidades que esse público possui? Quais são os problemas, o que eles precisam, quais são os ganhos que eles esperam, né, resolver atendendo esses problemas. Como que é o seu produto? Qual que é o diferencial dele do mercado? Como que ele resolve? Como que ele entrega essa proposta de valor? Né? Como que ele funciona? E por último, quais são os ganhos? Como que você pretende ganhar? Como que você pretende monetizar sua plataforma? O que você espera obter? E aqui a gente pode até variar em fatores não só financeiros, né? A gente pode sair para outras análises. Então eu quero flexibilidade, eu quero ser dono do meu próprio negócio, fazer as coisas da minha maneira, eu quero, sei lá, são tantos motivadores que você pode colocar. E qual que é a importância disso? E como que isso se aplica no processo? Talvez isso aqui não seja importante para você, porque você já tem uma empresa mais constituída. Às vezes você já tem uma empresa com um tempo maior de mercado, ou você já passou pelo processo de validação inicial. Mas para quem está começando, e talvez está vendo esse conteúdo,
Isso aqui é muito bacana para orientar o ponto de partida da empresa em outros aspectos fora a questão de missão e visão, tá? Isso é uma ferramenta que a gente também utiliza dentro do nosso processo de consultoria, de validação com os empreendedores, né? Aliás, isso aqui é a primeira ferramenta junto com o Golden Circle que a gente preenche, que serve como ponto de partida dessa hipótese de negócio que o empreendedor possui. E uma outra ferramenta que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre quem somos, né, é o famoso Business Model Canvas. Eu acho que nem vou entrar aqui tanto em detalhes, também não é esse o objetivo desse conteúdo, né, mas que ajuda você a, dentro desses vários quadrantes, a descrever um pouco mais sobre o seu negócio, como que ele relaciona com o mercado, como que ele fatura, como que ele entrega a sua proposta de valor, tá? Então, mais uma vez, pode ser que isso não seja aplicável para você, tá? Se você já tem isso feito para sua empresa, você também pode refazer, você pode utilizar esse momento de planejamento para refazer essas etapas e até comparar, né, com a primeira vez que você montou esse documento, comparar com o dia 1 da sua empresa, tá bom? E uma outra coisa muito importante sobre a questão de onde estamos é concorrentes, tá? Uma análise de mercado. Aqui é um outro modelo da Evolve, então a gente traz aqui uma planilha bem simples, onde você pode preencher o nome de diferentes concorrentes, tá? Não necessariamente você tem que fazer só 8, né? Ou ter que fazer 8. E nos ajuda a entender quem são os concorrentes diretos, concorrentes indiretos, que atendem o mesmo público, né? Que competem com o dinheiro no bolso do nosso cliente. E vai ajudar a gente a entender aonde que a gente está situado nesse mercado. Ok? Avançando um pouquinho, então, até esse momento, a gente fez um entendimento sobre quem somos nós, né? Quem é a minha empresa, quais são as metas que eu tenho para 2019, né? As metas pessoais, desculpa, quais são as metas pessoais que eu tenho para 2019. E agora a gente vai entrar na questão de onde nós estamos. Então lembra que no começo da nossa conversa a gente falou um pouquinho sobre a questão de você planejar uma viagem do ponto A para o ponto B, e para você definir o caminho que você vai traçar desse plano A para o plano B, você precisa entender aonde você está e aonde você quer chegar. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre como você pode fazer essa análise de qual que é o momento, a situação que você está atualmente, ok? Então, uma boa maneira de fazer isso é coletar os resultados que você teve enquanto empresa até agora, tá? Coletar a maior quantidade possível de dados. Então, eu sei que pode ser que muita coisa você não estava até agora mapeando, né? Talvez muita coisa você não tinha uma meta, uma métrica para medir, mas tente coletar o maior número possível de dados a respeito da sua operação durante os últimos anos, durante 2018, né? A gente tem aqui alguns pontos, né? Alguns dados que podem ajudar você a levantar e a refletir sobre a sua empresa. Então, como está a satisfação da nossa equipe, dos nossos sócios, como que as pessoas estão se sentindo trabalhando na nossa organização? Quantos clientes a gente atendeu até agora, né? Como que foi o processo de atender esses clientes? Qual que é o NPS? Então, qual que é a avaliação que eles dão sobre o serviço que a gente presta, sobre o produto que a gente vende? Quais são os feedbacks que eles estão dando, pontos de melhorias para a gente?
dentro do produto, né? Se você desenvolve, por exemplo, um sistema, quantos bugs, quantas melhorias foram reportadas pela sua equipe, pelo mercado, o que você fez com esses bugs, o que você deu de avanço e de maneira concreta incorporou para dentro do seu produto, né? Quais canais nós temos mais sucesso em aquisição? Então, qual canal funciona melhor para a estratégia de aquisição de marketing, de venda, onde a gente consegue converter, né, mais clientes? Que persona? Então, qual perfil de cliente a gente converte mais? Qual perfil de cliente tem uma afinidade maior com o nosso produto, com a nossa proposta de valor? E uma outra pergunta de exemplo, de referência bem interessante é o desempenho financeiro. Então, como que está o nosso faturamento até agora? Como que está o nosso fluxo de caixa, nosso balanço? A gente está operando negativo, estamos operando positivo? O que a gente consegue tirar de aprendizado sobre o nosso desempenho financeiro em 2018? Tá? Aqui são algumas perguntas. Com certeza elas não abrangem a complexidade e a operação de uma empresa inteira, mas já serve como ponto de partida para você começar a pensar em outras coisas. Okay? Com os dados em mão, a gente consegue refletir um pouco de maneira mais macro, sobre a nossa empresa. Tá? E aí responder algumas perguntas que vão nos ajudar a pensar pontos de melhoria e pontos de potencialização para a nossa empresa. Então, o que nós fizemos muito errado esse ano? O que nós fazemos muito errado atualmente? Eu sei que essa é uma pergunta dura, tá? Mas é um momento de autoanálise muito importante para a gente entender quais pontos a gente pode melhorar. O que não deu certo, o que está capengando, o que foi crítico, né, para a execução da nossa empresa e como que a gente pode melhorar esses pontos para o ano que vem, para os próximos anos. Uma outra coisa importante é a gente entender o que a gente faz muito certo, né? Então, o que a gente faz de maneira muito certa, o que a gente faz muito bem, de diferencial do mercado, que a gente pode continuar potencializando esses pontos, né, e utilizando inclusive isso como destaque, né, como um fator de competitividade dentro do mercado. Às vezes você tem algo que funciona muito bem na sua empresa, um valor que você entrega para os seus clientes que está passando despercebido e você pode usar isso num discurso de marketing, de vendas, para poder potencializar suas vendas e sua conversão de novos clientes. Ok? Olhando um pouquinho mais o mercado, né? Olhando um pouco a questão externa da sua empresa. Perguntas importantes para a gente analisar sobre o desempenho desse ano. Tá? Quais são as tendências de mercado? Então, como que a gente está com o andamento, com a mudança de comportamento do nosso cliente, do nosso mercado? Quais são as tendências e como que a gente pode atender essas novas necessidades, essas novas demandas de mercado? Então, às vezes até novos mercados, né? Como que, para onde que a gente pode expandir o nosso atendimento, se for o momento, e conquistar novos segmentos com o mesmo produto. E do lado negativo, né, fatores que podem tirar você do mercado, que podem derrubar você, que podem quebrar a sua empresa. Então, como que a gente pode antecipar esses movimentos para continuar tornando a nossa empresa competitiva, para continuar tornando a nossa empresa diferenciada no mercado? E, que é o que a gente espera, né, que é o que todo mundo almeja, manter a nossa empresa saudável, manter a nossa empresa viva e operante no próximo ano. Bom, então até o momento a gente fez uma análise, vamos recapitular um pouquinho, né? A gente fez uma análise de
metas pessoais, quem é a nossa empresa, como que ela se compõe, né? Como que ela está fundamentada, o que a gente conquistou até onde a gente chegou em 2018, onde nós estamos agora nesse final do ano, e o próximo passo é a gente entender para onde a gente quer ir. Então agora a gente vai falar de planejamento, de novos desafios, de novos objetivos para 2019, ok? Mais uma vez a fotinha da Alice, escolhendo qual caminho, e agora sim consciente, a gente espera, ela vai aceitar, ela vai decidir para o próximo ano, ok? Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre missão e visão? Lembra que a gente discutiu, né, a composição da missão, né, da sua existência de existir, qual que é a sua visão, qual que é o objetivo que você tem a médio e longo prazo. Então, isso vai ser o ponto de partida da sua empresa. Isso vai ser um norte para a gente falar de planejamento e objetivos para 2019, ok? E uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas perguntam para a gente, esse processo de entender quem é você, de definir quem que é a sua empresa, né, de fazer análise de dados, é um processo demorado, tá? Isso é algo importante para se falar. E às vezes até mais demorado do que esse planejamento de novas metas. Porque se você não tem alguns itens do que a gente falou, se você não tem algumas definições para a sua empresa que a gente falou, você vai gastar, sim, mais tempo, mais cabeça para criar isso do zero. Mas faça, invista tempo nisso, porque isso vai facilitar muito as próximas etapas de planejamento para 2019, ok? Então, definindo, vamos voltar um slide, que eu avancei sem querer. Entendendo, então, a sua missão e visão, como a gente já falou, elas vão ser um norte para o seu planejamento de 2019. A gente quer responder agora qual que é o objetivo da minha empresa para o próximo ano, tá? Qual que é, para onde eu quero chegar no final de 2019. E aqui nós estamos falando de objetivo macro da sua empresa, ok? Aqui nós estamos falando de um objetivo mais geral para sua empresa. E dentro disso, o próximo passo é você entender como que as áreas e como que a sua equipe da sua empresa, né, vai colaborar com esse objetivo. Então, aqui tem alguns exemplos de empresa, inclusive algumas áreas macros, né, que também não contemplam toda a operação de uma empresa. Então, operação, e aí a gente pode destrinchar a operação em várias outras áreas, né, marketing, comercial, parte de recursos humanos, né, de desenvolvimento humano, parte financeira. Então, aqui tem as grandes áreas, as áreas principais, mas o desafio é você pensar na sua empresa como um todo. Como que os seus times, né, as suas squads, como que elas vão colaborar com esse objetivo de 2019 para a empresa como um todo, né? Porque com certeza cada área, cada pessoa vai ter um desafio importante na colaboração para alcançar esses objetivos. E isso tem que estar claro para todo mundo. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, na hora de traçar metas, né? A importância de ter claro esses objetivos e como que cada pessoa está colaborando com esses objetivos. Ok? Dito isso, a gente entra numa questão muito importante, que é como chegar lá. Então, nós temos o objetivo e agora a gente vai definir qual que é a estrada que a gente vai utilizar para chegar a esse objetivo final, no final de 2019, tá? Então, como que nós chegaremos lá? Então, Gabriel, eu já tenho meu objetivo definido, eu já descobri como cada equipe, cada área da minha empresa, como cada pessoa da minha empresa
pode nos ajudar a a alcançar esse objetivo. Agora, como que eu sei se a gente está no caminho certo? E como que eu sei qual caminho seguir? Né? Como que eu vou acompanhar durante o ano se a gente não está saindo da rota e pegando caminhos que a gente não deveria estar seguindo e que a gente vai chegar em outros locais, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o conceito de OKR, ok? Então, OKR, que vem de Objetivos e Resultados-Chave, foi um conceito criado pelo ex-CEO da Intel, Andrew Grove. Então, esse ex-CEO, no caso, né, atualmente, ele criou esse conceito de OKR, difundiu isso dentro da Intel, mas que foi realmente ser difundida no mercado, que foi ficar conhecida pelo mercado através do uso da Google. Então, a Google utiliza esse conceito de OKR, eles já atribuíram essa metodologia de OKR como um dos fatores essenciais para ajudar eles a crescerem de maneira exponencial e atingirem seus objetivos. Inclusive, no próprio livro, eles citam um pouco sobre isso. E outras empresas começaram depois, outras startups, outras empresas de base tecnológica começaram a adotar também esse conceito de OKR. Ok? Então, o que é o OKR? A gente pode pensar ele pela seguinte forma, tá? O O de objetivo, então, a gente pode pensar em responder, eu vou fazer XYZ, que vai ser teu objetivo, né? Eu vou alcançar ABC, eu vou ser isso, aquilo, assado. E como que eu vou medir se eu alcancei esse objetivo? Né? Como que eu vou medir e acompanhar se eu estou alcançando esse objetivo? Através de um conjunto de resultados-chave, tá? Que é o nosso KIR ali do nosso OKR, ok? Uma outra análise um pouco mais aprofundada de OKR, né, dentro de objetivos, a gente pode pensar em descrições qualitativas do que a gente deseja alcançar, né, que devem ser curtos, que devem ser inspiradores, que devem ter como objetivo motivar e desafiar a sua equipe a alcançar aquilo, tá? E os resultados-chave, eles são um conjunto de métricas, então isso é muito importante. Veja bem, eles não são uma métrica, eles são um conjunto de métricas que medem o progresso em direção àquele objetivo. Normalmente, a gente pode colocar ali de 2 a 5 resultados, né, 5 métricas dentro de um objetivo que vai ser medido. Devem ser quantitativos e mensuráveis, porque se não for mensurável, a gente não consegue, não é uma meta, a gente não consegue acompanhar aquilo. E uma coisa muito importante, tá, que eu considero, inclusive, como um fator chave dentro desse conceito de OKR, é a gente utilizar métricas que se complementam. Tá? Qual que é a importância disso? Não adianta eu criar uma meta, um objetivo e utilizar uma métrica que pode trazer um resultado negativo para a minha empresa. O que eu quero dizer com isso? Então, um dos objetivos, por exemplo, é aumentar em X% o número de vendas da minha empresa, tá? E a métrica que a gente vai utilizar, eu coloco lá que, aliás, eu já dei a métrica, né? Então, o objetivo pode ser aumentar o número de vendas e a métrica vai ser aumentar em 10% o número de vendas relativo ao último trimestre, tá? Só que acontece, eu não estou falando sobre a qualidade, por exemplo, desse cliente. Eu não estou falando e orientando a minha equipe através desse objetivo em vender para pessoas que se encaixam na minha persona. Quais os impactos negativos que isso pode ter? Um aumento de churn, por exemplo, né? Uma insatisfação dos clientes, retrabalho no processo de venda. Então, se eu não trazer métricas que se complementam, e aí dentro desse exemplo eu poderia colocar uma segunda métrica que né, então a primeira, aumentar em X%, em 10% relativa ao último trimestre das minhas vendas, e uma segunda métrica para
complementar e equilibrar essa primeira poderia ser, né, mantendo ou assegurando que o nosso churn fique em até 7%. Tá? Então eu estou trazendo uma métrica que vai balancear a primeira e vai trazer uma qualidade maior para esse conjunto de métricas. Ok? Uma coisa muito importante é a gente quebrar as nossas metas, que a gente falou lá atrás, né? Então a gente comentou um pouquinho sobre objetivos que a minha empresa tinha para esse ano, a gente comentou isso em objetivos macros para as áreas, e agora a gente está falando de OKRs, de trazer esses objetivos para OKR. Tá? Então, os objetivos que você traçou lá atrás vão ser o ponto de partida para você criar os OKRs anuais da sua empresa. Isso é muito importante. A gente está falando de OKR global da empresa, que atende a empresa, o objetivo da empresa como um todo, e o OKR pro ano de 2019. E como próximo passo, a gente vai quebrar, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, sobre OKRs menores. Tá? Uma coisa muito importante, se a gente está falando de uma startup que já possui uma equipe de colaboradores, né, é que essa primeira etapa aqui de OKRs globais para o ano seja feito pelo sócio. Tá? Por quê? O sócio, né, os fundadores, ou melhor, os sócios, né, os fundadores da empresa, possuem uma visão mais clara, muitas vezes, sobre o seu negócio, para onde que ele quer levar esse negócio, né, no longo prazo. Então, você trazer o OKR global da empresa, definido pelo esse corpo executivo, definido pela esses sócios, esses fundadores, para a sua equipe, vai ficar muito mais fácil e mais objetivo, né, a gente definir os próximos OKRs para o restante da equipe, ok? Que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente definiu os OKRs da empresa, foi feito pelos fundadores, que possuem uma visão mais clara de onde eles querem chegar. Agora a gente vai quebrar isso nas áreas. Então, a gente também falou lá atrás dos objetivos que cada área vai ter, e agora a gente vai começar a falar dos OKRs que cada área vai utilizar para acompanhar se está alcançando ou não esses objetivos, ok? Se a sua empresa já possui colaboradores, coisa muito importante, é fundamental que você envolva a sua equipe nesse processo, tá? Então, quem vai estar definindo os OKRs específicos das áreas, dos times, as próprias pessoas que vão estar executando as tarefas para alcançar esses OKRs, tá? O engajamento vai ser muito maior, o alinhamento vai ser muito maior, as pessoas vão participar do processo e vão ter uma clareza muito maior sobre por que elas estão fazendo aquilo e como aquilo está agregando para alcançar os objetivos globais da empresa, ok? Então, aqui a gente tem um mini roteiro de como que você pode seguir a criação dos OKRs. Primeiramente, você vai criar os OKRs de forma colaborativa, como a gente já falou, para o seu próximo trimestre. Tá? Uma coisa muito bacana é que o OKR traz um conceito, agrega o conceito, na verdade, né, correção, dessa questão de execução e gestão ágil. Tá? Então, a gente está trazendo OKRs menores, um OKR para o próximo trimestre. Então, a gente estaria falando de janeiro a março de 2019, que vai nos permitir ter uma agilidade na execução e uma orientação sobre esse curto prazo que a gente está trabalhando em 2019. Okay? Mantenha claro o item 2, visível e alinhado com toda a empresa, esses OKRs, uma vez que ele foi definido. Então, garanta, tá? Isso é muito importante, garanta que todo mundo da sua empresa tem muito claro quais são os OKRs globais da empresa, quais são os OKRs de todas as áreas. Mantenha isso visível. Então, se você trabalha num escritório, num espaço físico com toda a sua equipe, tenha isso visível. Coloque isso na parede, coloque isso nos corredores. Deixe isso de fácil
acesso para as pessoas, tá? Se você trabalha de maneira remota, não tem problema, coloca uma pasta no teu Drive, coloca isso no teu Slack, deixa isso fixado no teu grupo de WhatsApp da empresa, enfim, mantenha isso visível e de fácil consulta para as empresas, para as pessoas, né, para a sua equipe. Isso vai facilitar muito as pessoas entenderem se o que elas estão fazendo e tomarem decisões que vão de encontro com os objetivos da empresa, ok? O item 3, acompanhe os OKRs de forma transparente e frequente, tá? Então, assim, não adianta você criar o OKR e não revisitá-lo ao longo do processo, não ter isso como uma comunicação transparente com a sua equipe sobre o andamento e o desempenho dele e você não olhar isso frequentemente, tá? Como a gente colocou ali, não adianta você criar e abandonar, porque as metas, né, os OKRs não vão ser batidos por conta própria, eles não são tão autônomos assim para serem batidos por conta própria. Você precisa cuidar deles e nutri-los, ok? O item 4, não crie OKR demais, tá? Isso é uma coisa muito importante. Não adianta você, legal, Gabriel, fiz todo o planejamento, excelente, e criei 100 OKRs para minha empresa, tá? Não adianta você fazer isso. Claro que existe a questão de proporção também, né? Pelo tamanho da sua empresa e número de colaboradores, áreas e etc. Então, por isso que eu não vou falar um número, mas não adianta você criar OKRs demais, porque senão você perde uma coisa muito importante, que é foco. E a gente sabe que sem foco, você não vai chegar em lugar algum, tá? Então, tenha poucos OKRs que vão orientar a sua equipe durante a execução dela. E por último, dentro ainda, tá? Isso é um complemento do item 3, tome ações, tá? Em cima do desempenho ao longo do trimestre. Então, uma coisa que a gente recomenda é que esses OKRs, dependendo de cada OKR, seja analisado, seja revisitado diariamente, semanalmente, mensalmente, tá? Dentro do seu processo. Lembre-se que a gente está trabalhando com OKRs que têm um objetivo de serem batidos num trimestre. Então não adianta a gente também criar eles agora e olhar eles daqui 2 meses. A gente vai ter um tempo muito curto para tomar ações que vão nos ajudar a corrigir o caminho para alcançar essas metas. Então, frequentemente visite esses OKRs, frequentemente acompanhe esses OKRs e tome ações em cima do desempenho, visando manter, né, a viagem no caminho que vocês estão buscando, visando manter o objetivo de maneira alcançável no final desse trimestre. Ok? Por último, uma coisa muito importante, tá? Com os OKRs criados, a gente pode botar a mão na massa. A gente pode definir os projetos e ações que vão nos ajudar a alcançar esses objetivos. Então, tenho meus objetivos, tenho a maneira que eu vou medir e acompanhar o desempenho para alcançar esses objetivos. Agora eu vou definir projetos e ações para alcançar esses objetivos, tá? Infelizmente, por uma questão de duração desse conteúdo, a gente não vai conseguir aprofundar tanto nesse tema de execução, a gente não vai conseguir entrar tanto aprofundar essa questão de como executar, como gerenciar, mas eu vou trazer 2 dicas rápidas, tá? Que você pode executar e trazer amanhã, que são coisas bem simples para a sua cultura de execução, para a sua cultura organizacional, ok? Então, o primeiro item é o famoso 5W2H, que você já deve ter ouvido falar, que provavelmente você já conhece, né? Que é uma maneira de você trabalhar um plano de ação, tá? Existem N ferramentas, N métodos para você utilizar. Estou citando apenas um aqui, caso você não conheça nenhum, para você ter um ponto de partida.
que é o famoso 5W2H, tá? Que resumidamente você pode montar uma planilha para cada uma dessas perguntas, você pode colocar numa coluna e você pode utilizar isso para listar as várias atividades da sua empresa que você vai estar executando, né? E preferencialmente não, atividades que você está executando que correspondem com os seus objetivos, né? Que agregam para os seus objetivos. Então, o que será feito, por que será feito, isso é muito legal para a gente entender se está agregando com nossos objetivos, aonde será feito, quando vai ser feito, então uma data de execução, né, de conclusão, por quem será feito, como você vai executar isso e quanto vai custar para você executar essa atividade, ok? E uma outra dica bem rápida sobre execução, que vem, isso aqui na verdade é uma cerimônia da metodologia Scrum, que é o Daily Meeting, tá? Então você pode começar também a utilizar essa cerimônia amanhã na sua empresa, tá? Que tem como objetivo fazer uma reunião diária, preferencialmente para você criar um hábito, para você criar uma rotina que seja no mesmo local e no mesmo horário. Se você trabalha de maneira remota, não tem problema, você pode fazer isso remoto, por videoconferência. E qual que é o objetivo dessa Daily Meeting? A gente acompanhar a execução da nossa equipe, a gente acompanhar a execução dessas atividades. E, inclusive, voltando no slide anterior, você pode complementar, né, são técnicas, são ferramentas diferentes, você pode complementar essa cerimônia em cima desse acompanhamento de atividade que é o 5W2H, tá? Uma outra coisa muito importante, voltando para o Daily Meeting, é a questão de seu objetivo. É uma reunião que tem uma duração máxima de 15 minutos, então você não está contando todos os problemas da sua vida, ela tem é uma reunião que tem, inclusive, 3 perguntas que devem ser respondidas por cada membro que está participando dessa reunião, tá? Que é, o que você fez ontem, que está colaborando, né, que colaborou para a gente alcançar a nossa meta, o que você fará hoje, que vai colaborar para a gente alcançar essa meta, e se existe algum problema que está impedindo você, tem um erro de digitação ali, falha minha, de avançar, de alcançar essa meta, ok? Então, mais uma vez, implemente isso. Existem também N metodologias ágeis, existem, inclusive dentro do próprio Scrum, existem outras cerimônias de gestão, de acompanhamento da execução, porém, como não é o foco aqui desse conteúdo, a gente está trazendo 2 dicas rápidas para você executar também o que você está buscando para 2019, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. Nesse último slide que vocês vão ter acesso quando a gente mandar a apresentação, tem um pouquinho sobre o Wellington, tem um pouquinho sobre mim, tem um pouquinho sobre a Evolve, nosso e-mail, nosso telefone, nosso site. Então você pode entrar em contato com a gente. Se você tiver dúvida, manda pra gente que a gente vai ter o prazer de responder, tá? E, muito importante, execute o planejamento ainda em 2018, ok? Evite deixar isso para fazer no começo do ano que vem, porque existe uma grande chance de você também não fazer, devido à correria do começo do ano, porque aí você começa já 2019 100% alinhado, com todo mundo sabendo o que vai ser feito, né? Às vezes você sai de férias aí no final do ano com a cabeça tranquila, já sabendo o que esperar para 2019. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. A gente vai mandar essa apresentação para as pessoas que se inscreveram na nossa landing page, junto com um material de preenchimento do seu planejamento estratégico, ok? A gente vai mandar ali uma planilha para você preencher algumas informações sobre visão, missão, valores, alguns templates como o Golden Circle, o PVB e o Business Model Canvas. E também vamos mandar um dashboard para você acompanhar, né, para você poder utilizar como um painel de consulta, né, um painel de controle para você acompanhar os OKRs e o desempenho deles ao longo do tempo.
Ok, pessoal? É isso aí. Até o próximo conteúdo. Até mais.